Pessoal, muito boa tarde. Eu sou o professor Levi e esse é o curso de formação política e cidadã. Esse curso foi organizado, tem sido organizado pelo coletivo de humanidades do campus Santana do Ipanema, do Instituto Federal de Alagoas, tá certo? Né? Ele foi idealizado pelos professores que integram, né, esse coletivo, esse grupo de humanas do campus Santana do Ipanema. Né? Hoje, nós teremos aqui, participando do encontro, o professor Danilo, doutor em História, o professor Leonardo, que fará, né, a palestra, a aula, né, a live de hoje, conduzirá os trabalhos hoje, tá certo? O professor Léo também é doutor em antropologia, daqui a pouco o Danilo vai poder apresentá-lo melhor e mediar toda a aula, né? Mas para que o curso conseguisse acontecer e tomar a proporção que tomou, foi necessário que a gente fizesse parceria. E hoje, como é o nosso último encontro, é importante a gente reiterar mais uma vez e de maneira nominal agradecer a todos que contribuíram com a gente. Em especial, já gostaria de agradecer o professor Estevam, professor do campus Maceió, professor de Sociologia, que esteve presente com a gente em todos os encontros do curso, né? Ele teve contribuindo com a gente no chat, polemizando, né? Trazendo para o debate, né, sua visão de mundo, suas leituras, sempre contribuiu muito no nosso grupo do WhatsApp, dando indicação de leitura e promovendo esse debate a partir do que ele acredita, né? Então, ele foi um dos grandes colaboradores do curso, digo até que um dos organizadores, né? Ele foi essencial em alguns momentos do curso. Mas, né, só para deixar aqui registrado, porque a aula está sendo gravada, como as outras foram, né, esse curso, além de contar com a participação dos professores do Campus Santana do Ipanema, da minha participação, da participação do Leonardo, do Danilo, nós contamos com a participação do professor Lucas, que também é doutor, do professor Paulo Vicente, que é mestre em filosofia, do professor Júlio César, fez uma belíssima aula sobre cidadania com a gente, o professor Júlio é geógrafo, mestre em geografia. Tivemos um encontro que foi organizado também pelo professor, conduzido também pelo professor Washington, quando ele falou sobre o direito à saúde. São todos professores do campus Santana do Ipanema e que compõem esse coletivo de humanidades. Além desses professores, lá do campus, ainda no nosso primeiro encontro, a gente teve a oportunidade de conhecer e de trocar ideia com o professor Odaí, né, que é da área de letras. Ele falou sobre educação naquela oportunidade. Recentemente, nós conhecemos o professor Elton, que também é professor da área de letras, de linguagens, né, de lá do nosso campus. O professor Danilo, outro professor Danilo Silva, que também é professor lá do campus, professor de linguagem. Nós tivemos um encontro que foi conduzido pelo professor Bruno, professor da área técnica, professor de administração, que é mestre em consumo. Bruno falou com a gente sobre consumo, né? Nós tivemos um encontro conduzido pela professora Fátima, também lá do campus Santana do Ipanema, também professora da área técnica, formada em Direito. Ela debateu, falou com a gente sobre protagonismo. Tivemos um encontro conduzido pela professora Mariana, falou sobre feminismo. Na época que a gente curso, Mariana ainda era do campus Santana do Ipanema, mas logo depois foi transferida, né? Ela foi uma das que fomentou, do ponto de vista, que instigou a gente a construir o curso. Tivemos 2 encontros conduzidos pelo professor Tiago. O professor Tiago já foi do Campus Santana, hoje ele está no Campus Palmeira dos Índios. Tivemos um encontro com a professora Anne Querubina, lá no Campus Santana. Ela, além de ser professora, ela era a rainha, né? Ela motivava um grupinho de samba, de promoção da arte, de música que a gente tinha lá no campus. Anne falou com a gente sobre mídia, sobre poder. Tivemos 2 encontros conduzidos pelo professor Flávio, que é um parceiro grande, né? Também foi do Campus Santana do Ipanema. Eu lembro que quando ele era do Campus Santana do Ipanema, né, a gente sempre falava em organizar alguma coisa no sentido, no formato de um curso para tentar fomentar lá na região, né, por onde a gente passasse,
essa coisa de um protagonismo, de uma cidadania. Então, Flávio sempre está me inspirando pessoalmente, é uma pessoa extremamente humana e engajada, então ele contribuiu para que a gente tivesse conseguido chegar até aqui com este último encontro. Tivemos um encontro conduzido pelo professor Claudemir, que foi meu parceiro, professor Claudemir é professor de geografia, doutor em geografia. A gente teve 2 encontros, inicialmente ia ser foram 2, com o professor Yuri, que é da área de Direito, ele trabalha no campus de Satuba. Tivemos um encontro com a professora Elaine, do campus Maceió, professora de filosofia. Outro com o professor Hugo, que falou com a gente sobre democracia. Tivemos um encontro, professor Hugo e o professor Gabriel, né, que gostaria de deixar o agradecimento para todos esses que eu já citei, para eles também, que são parceiros do sindicato, como a Elaine, como o Claudemir, como o Yuri, né, que conduzem, organizam o sindicato, como o professor Flávio, né. Gabriel e Hugo são do campus Satuba também, como o Yuri. O professor Fabiano também somou com a gente, o professor Fabiano também é do sindicato, né. Já falei do professor Estevam, estou olhando aqui as fotinhas, pessoal, pelo DOIT, pelo site onde vocês fizeram as inscrições. O professor Estevam também conduziu 2 encontros com a gente, né? O professor Estevam é o doutrinador, né, Estevam? Né? O pessoal chama ele assim lá no Campus Maceió. Ele está sempre, né, contribuindo com a gente. Tivemos um encontro organizado pelo professor Gustavo Pessoa e 3 encontros também bastante especiais que a gente fez, na verdade 4, com a colaboração da Universidade Federal de Alagoas, né? Um dos primeiros, eu tive a satisfação de contar com a parceria do professor Cícero. Eu disse na oportunidade do encontro que ele foi meu professor de Sociologia, que hoje eu sou um professor de Sociologia, e devo isso também a ele, porque ele plantou em mim, ou regou a sementinha que eu já trazia comigo, de questionar, né, a vida em sociedade, de aspectos da vida em sociedade. Ele contribuiu com a minha formação, tanto sendo meu professor do ensino médio como meu professor na universidade, e pôde contribuir com a gente aqui num curso falando sobre, uma aula especial falando sobre política brasileira e a história da política, da formação política alagoana. Tivemos um encontro com o professor José Menezes, né, professor muito engajado, professor da Universidade Federal de Alagoas, do Campus Santana do Ipanema também, né, outro com o professor Alcides, né. É engraçado que, na oportunidade, eu disse para quem estava acompanhando o encontro que eu sempre aprendo muito com o professor Alcides, porque a gente sempre se encontra nas viagens para Santana e voltando para Maceió, e ele sempre vai dando aula no ônibus para mim, na van, né, às vezes no carro particular. Então, ele vai sempre... E tivemos um encontro também com o professor Timóteo, que é servidor do campus Santana do Ipanema do IFAL, da área professor, servidor técnico, e é professor da UFAL. Então, esse foi o nosso elenco de colaboradores, de professores, de facilitadores, e eu cito aqui o nome de todos para deixar registrado um agradecimento a todos eles. Toda a caminhada, pessoal, é assim, né? Ela começa e ela termina, né? E ao longo da nossa caminhada, né, a gente sempre aprende. Tem um versinho do Eduardo Galeano que me é muito caro, que se chama Utopia. Né? Eu não vou recitar o versinho aqui, mas o que me marca no versinho é que ele faz um questionamento sobre qual a importância da utopia. Né? E ele responde ao final do texto que a utopia é importante, mesmo a gente nunca conseguindo realizá-la, porque ela nos coloca em movimento, nos faz caminhar. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Danilo, né, reiterando o agradecimento a todos os professores e professoras que tornaram possível o curso, né, e que somaram nessa caminhada, tanto comigo, né, porque eu acompanhei praticamente todos os encontros e pude aprender com eles, né, e acredito que com vocês, que são os participantes que estão aqui participando do curso junto com a gente. Danilo, acabei de de receber aqui os seus livrinhos, né, no final quando eu voltar ao final do encontro, eu mostro aqui as capas. Não fui buscar na portaria do condomínio, porque tô com coronavírus, pessoal, né, infelizmente, mas tô de boa, tô bem. E aí, é isso, gostaria de agradecer
por esse pessoal todo ter somado comigo e acredito que somaram também com vocês. O curso, ele foi criado, né, particularmente falando da minha pessoa por conta de todo um sentimento que me faz buscar a mudança, a transformação. Eu sou uma pessoa que se inquieta muito, né? Então eu sou muito inquieto com as que estão postas na sociedade que a gente vive, né? Em mim, o curso, ele tinha o propósito de ser uma forma da gente fomentar a transformação. É claro que nem todo mundo vê, né, tão necessárias mudanças na sociedade. A gente tem né, o curso foi muito diversificado, tanto nas aulas como nos participantes, né? Tem gente que tem uma postura que a gente classificou aqui de mais conservadora. E a ideia do curso era tentar contribuir para tudo que era visão, né? Mas é claro que ele surge dessa leitura que a gente faz e que entende, né, na minha percepção, como também a percepção do Leonardo, do Danilo, do Estevão, que estão hoje aqui presentes com a gente, né, da leitura de que a gente acredita que é necessário a gente buscar formas de construir uma sociedade melhor. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado a todas e todos que somaram com a gente, tanto os participantes do curso, discentes, muitos são professores, são docentes, né, nas suas regiões, nas suas casas, atuam profissionalmente nessa área, né, como também os professores e professoras que ministraram os encontros, as aulas, os debates aqui do curso. Então, muito obrigado, pessoal. Danilo, passo para você, Leonardo, passo para vocês, parceiros fortes. Danilo, eu só tive até agora a oportunidade de encontrar virtualmente, mas ele já é um cara que chegou para o campus do Ipanema com esse mesmo sentimento, né? Essa inquietação em relação à sociedade e esse sentimento de que através da educação a gente consegue plantar sementinhas, tentou plantar aqui através do curso, pessoal. Então a gente chega a esse último encontro que tem um sabor diferenciado, né? É uma aula que tem uma pegada, né, no sentido de uma aula especial também. Então tá com vocês, companheiro. Muito obrigado, viu? Obrigado, Levi. A gente que agradece, né? Você já fez um belo resumo do que foi o nosso curso, um curso que sempre pautou pela pluralidade de ideias, pelo debate, e deixar aqui registrado que você, Levi, é o principal responsável pela construção, pela organização, pela mediação do curso, e que sem a sua atuação, a gente não estaria agora finalizando após mais de 40 aulas, né? Estamos na aula número 40, né? Então, né, o mérito quase todo é do professor Levi em organizar esse curso para a gente. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Leonardo. O professor Leonardo vocês já conhecem, já esteve aqui em algumas aulas com vocês, tanto apresentando como mediando, né? O Leonardo ele é graduado e mestre em Ciências Sociais pela USP, ele fez doutorado em Antropologia também pela Universidade de São Paulo, é psiquiatra, então é um dos professores polivalentes do campus do IFAL Santana do Ipanema, né? E rapidamente já passo a palavra para ele. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todas e a todos, boa tarde a todas as pessoas. Só uma correção, sou psicanalista, né? E talvez seja um pouco como o psicanalista que vamos conversar hoje aqui. Desculpa, Léo. Não, tranquilo, tranquilo. Psiquiatra era muita responsabilidade. É muito legal eu estar aqui hoje, é um privilégio estar fechando esse curso. Eu que mediei a primeira aula do Levi e do professor Odair, lá nos idos de junho, né? Muito tempo se passou. Eu também me sinto um pouco pensando na ideia embrionária do curso, porque eu e Levi, quando começou a pandemia, a gente começou a fazer algumas lives, e acho que também a partir dessas lives, desses temas, que surgiram as ideias desse curso. E Sofrer de Brasil, né? Por que Sofrer de Brasil? Primeiro, Sofrer de Brasil é o nome de uma coluna de uma psicanalista chamada Eliane Brum, do El País, e ela estava ali discutindo particularmente o governo Bolsonaro e as questões das eleições. E quando estávamos pensando na organização desse curso e na formatação das ideias,
a questão da angústia que a política tem causado na gente e pensando um pouco nas limitações que a política tem colocado nos sujeitos enquanto questões emocionais, e conversando com o Levi falando que, aliás, ele continua falando a mesma coisa, né, que ele está sofrendo de maneira muito, muito aguda essas nossas questões políticas atuais. E aí, então, a partir desse diálogo com o Levi e essa coluna da Elaine Brum, apesar que da coluna dela só tem um título, né? Só tem um título porque eu vou partir de uma argumentação bem diferente da coluna dela. E sofrer de Brasil significa que a política e as questões que nos envolvem, elas nos afetam, e afetam num sentido bem amplo, ou seja, a gente tem uma afecção, um sentimento, uma experiência a partir da política, e a nossa conduta e nossa ação, ela também pode ser referenciada a partir do que a gente sente e é afetado por essa política, né? E aí, então, se eu estou pensando desse jeito, e aí um pouco da minha trajetória interdisciplinar, né? Lá na minha primeira aula aqui no começo de junho, eu usei bastante coisas da sociologia, da antropologia, e na minha segunda aula eu pensei bastante. Na verdade, a primeira aula foi bastante antropologia e psicanálise, a segunda aula foi bastante antropologia, e hoje eu queria pensar mais a partir da psicanálise e da filosofia, né? Porque se eu estou pensando que a política nos afeta, e esse afeta uma circulação de sentimentos que nos movem ou nos paralisam para agir, e é um pouco do que a gente está que eu conversei com o Levi, né? A gente se sente paralisado pela política. Então, no fim, o que eu estou querendo discutir hoje, a minha argumentação é o que é o indivíduo, o que é a noção de sujeito que está implícita nessa noção de indivíduo, e mais importante de tudo, se eu tenho uma noção de indivíduo, que ele é racional, que ele é proprietário de si mesmo, que ele consegue legislar por conta própria, e eu vou tentar argumentar que talvez esse sujeito não exista, qual é a noção de liberdade que está implícita nisso, né? O que é sujeição, o que é uma ação política. E aí, claro, eu vou tentar mergulhar de maneira reflexiva na psicanálise, né? Então, esse é o referencial que eu vou seguir, e a psicanálise, do meu ponto de vista, ela tenta trabalhar com uma outra noção de sujeito, uma noção de sujeito que está no contrapelo da noção de indivíduo moderno, produzido principalmente ali pelo iluminismo, né? Então, é nesse contrapelo da noção de indivíduo que eu vou tentar pensar um pouco hoje o que é a política, como é que ela nos afeta. E, claro, a gente já tem uma reflexão, está faltando um livro aqui, um dos pensadores que eu estou me referenciando é o professor de filosofia da USP, o Vladimir Safat. Então, ele tem um livro chamado Circuito dos Afetos, que deveria estar composto aqui, como referência, mas também eu vou, de maneira direta e indireta, me referenciar ao livro A Vida Psíquica do Poder, da Judith Butler, do Freud, Inibição, Sintoma e Medo, ou tem uma outra tradução para essa, que é Inibição, Sintoma e Angústia. Então, eu vou falar bastante do que é angústia no processo do sujeito moderno, e, claro, também no Mal-Estar da Civilização, do Freud, que é uma referência importante para a gente pensar essa relação entre, então, sofrimento psíquico, alteração social, modos de viver, formas de vida. Então, a gente já tem uma discussão acumulada para se pensar pela psicanálise e filosofia, essa relação que eu estou tentando trabalhar aqui, né? Então, o que é sujeição e o que é liberdade, e o que a política nos traz a partir disso. E então são essas referências que eu vou trabalhar aqui hoje, apesar que eu tenho o hábito de fazer sempre leituras e interpretações próprias, né, muito singulares. Então, se vocês forem se referenciar a esses livros, provavelmente não está exatamente dito dessa forma, porque eu estou tentando me apropriar, me pensar o Brasil, e nenhum deles estão falando Brasil propriamente, para refletir sobre a aula, né? Esqueci também aqui do Jacques Lacan, o seminário sobre a ética da psicanálise, que para mim é a partir da ética da psicanálise que eu tenho uma produção de um sujeito que tem uma conduta que coloca a liberdade em outro lugar em relação à noção de indivíduo moderno, né? Mas vamos em frente. Eu queria, então,
colocar uma novidade para se pensar a política, né? Que é pensar a política a partir de um pressuposto. O pressuposto é uma hipótese, né? Que há formulado na conexão entre nós uma modulação simbólica que a gente sabe que não sabe, e que muitas vezes esse saber que a gente sabe que não sabe, ou seja, a gente não quer saber dele, ele é de uma produção que a gente tenta não ter contato. E a gente tenta não ter contato, inclusive produzindo sintomas, que é o que o Freud vai chamar, então, de recalque. Há um saber e um conhecimento que está implícito no jogo de linguagem que nós estabelecemos entre nós, que o Freud, depois Lacan, vai chamar de inconsciente, né? Que é uma hipótese que esse inconsciente, a partir da linguagem, ela nos atravessa, elas nos afetam, elas produzem efeitos sobre nós, e principalmente que a gente não tem um controle consciente sobre isso. E a partir desse atravessamento da linguagem, esse atravessamento de uma conexão que há, inclusive, entre todos nós nos produzimos enquanto um sujeito que ele não é unitário. Nós somos cravados por conflitos. E esses conflitos, como eu estava dizendo antes, produzem um saber sobre nós, né? Há uma verdade produzida sobre nós a partir dos nossos conflitos internos, a partir das nossas angústias, a partir dos nossos sintomas, que nós não queremos saber e que eu só consigo pensar ele a partir de uma hipótese, que é a hipótese de um inconsciente. Então, se é uma linguagem que atravessa todos os corpos, e a gente vai falar um pouco daqui a pouco do que é um corpo social, não é isso? Quando a gente vai ler Thomas Hobbes, quando a gente vai ler lá os autores do liberalismo, como Thomas Locke, a metáfora do corpo ela aparece a todo momento, né? Um corpo social e político na linguagem deles, né? Então, se a linguagem nos atravessa nossos corpos enquanto pessoas que se conectam, será que seria possível, então, eu pensar modos de viver, organizações políticas, econômicas e sociais que alimentam, produzem formas de desejar? Então, a primeira coisa que o Freud vai dizer lá, já na interpretação dos sonhos em 1900, que é uma diferenciação muito clara entre instinto e desejo. O desejo ele é fruto, né, uma produção da linguagem, então ele é socialmente colocado. A gente pode até naturalizar os desejos. A gente pode achar que o homem sempre buscou mais quantidades de materiais, mais objetos, mais mercadorias, que sempre o homem fantasiou ter carros, sempre fantasiou ter mais poder de um determinado de tipo. Mas na argumentação dessa formulação da hipótese do inconsciente, Freud vai afirmar que o desejo ele é socialmente colocado também, né? O desejo ele faz uma relação muito particular entre a minha fisiologia e a sociedade, né? Por isso que ele vai fazer uma teoria das pulsões. A pulsões é a mediação entre o psíquico, o fisiológico e o social, né? Então, se eu tenho uma produção, uma relação social a partir da produção de desejos, né? O desejo ele não é um instinto, ele não é naturalizado. Aliás, eu consigo até, segundo uma leitura do Hegel, que um autor vai fazer chamado Kojève, eu consigo fazer uma história dos desejos desejados, né? Eu tenho uma grade social de como desejar. Quando a gente nasce, a gente já começa a falar assim, o pai vai para o filho e fala, ele vai ser jogador de futebol, ele vai ser empresário, ele vai ser bem-sucedido, ou seja, eu estou transmitindo culturalmente uma grade de como se deve desejar. Então, se eu tenho uma história dos desejos desejados e eu consigo pensar nesse repertório de desejo, cada formulação, cada forma de vida social, então eu poderia pressupor que cada forma de vida, cada sociedade, quando eu penso numa organização política, econômica e social, eu tenho uma forma de estimular um desejo e reprimir outros. Mais do que isso, talvez, socialmente falando, a gente tem uma grade de leitura de como sofrer. É claro que a gente vive um momento um pouco complicado a partir dos anos 90, porque o sofrimento ele começou a ser visto com uma maneira patológica, né? A gente tem um modelo de vida hoje que ser feliz é ser feliz a todo momento, ter uma vida bem acabada e ter uma vida extremamente feliz a todo momento. Tá aí o Instagram e as redes sociais que não me deixam mentir, mas para a psicanálise o sofrimento ele não é necessariamente patológico.
O sofrimento, ele passa por uma experiência moral, né? Todos nós vamos sofrer, e a humanidade, na sua história, sofreu. Sofreu de maneira diferente, é verdade, conforme cada forma de vida, porque a gente tem uma grade diferente de sofrer, né? Hoje a gente tem uma naturalização do sofrimento visto como patológico, mas sofrer é uma experiência moral, e é uma experiência moral ligada a contextos socioculturais. Então a gente tem uma forma de desejar sendo alimentada pela uma formação política, econômica e social, e estamos também vivendo um momento onde a gente tem uma grade de se sofrer. Aí eu vou dizer, de uma maneira bastante segura, que a gente vive um contexto social político que o modelo de sofrer é ensinar a resignação, né? Então, ou seja, a gente vive um contexto social que parece que vivemos uma espécie de fim da história, onde a circulação do afeto predominante é o medo, né? A gente tem o medo de perder as nossas posses, a gente tem medo das pessoas invadirem as nossas casas, a gente tem medo de sair na rua, a gente tem um afeto político que é cada vez mais incentivado, que é o medo, e a gente é ensinado a sofrer agora cada vez mais num modelo resignado, ou melhor dizendo, até que eu vou tentar definir mais para frente, melancólico. Né? No sentido de que o mundo não tem jeito, a democracia é o melhor pior dos governos, não adianta a gente tentar mudar nenhuma forma, não há saída, ou a gente vai para o lado A, ou a alternativa A, ou a alternativa B, dentro do contexto político. Então a gente tem o que eu vou chamar de um empobrecimento da nossa fantasia política, da gente imaginar, como o Levi estava falando um pouco da importância das utopias, né? Utopias que movem, que nos levam à ação. Então a gente tem um empobrecimento desse imaginário político, e também a gente tem um retraimento muito forte da expectativa futura política, né? A gente acha que o futuro, se a gente falar assim, como é que vai ser 2021, muita gente não consegue nem imaginar, porque essa presentificação da resignação de que nada mais tem jeito, que a democracia é isso, é esse jogo, ele está posto a partir de uma circulação de afetos. Então, a primeira coisa que eu gostaria aqui de afirmar com muita força, né, que além da gente pensar na racionalidade, além da gente tentar pensar a política nesses termos distributivos, da justiça, dos recursos econômicos e dos poderes instituídos, a gente também tem que pensar, e aí pensando pela psicanálise, mais uma perspectiva para a gente problematizar isso, é de se colocar os afetos que circulam na sociedade para se pensar a viabilidade de mudança política. Não seria possível, então, a gente ter uma massa de pessoas pensando alterações políticas se a gente tem como circulação de afetos, primeiro, o medo, e segundo, essa resignação política. A gente tem que pensar num modelo, talvez, de sujeito de liberdade, que nos ajudem a problematizar essas questões, que nos levem mais à ação do que à paralisia. Então, a primeira argumentação aqui no meu tópico de política após Freud é que é necessário a gente pensar, além de recursos, a gente precisa pensar quais afetos circulam no corpo político e social. Né? Quais afetos nos mobilizam, quais nos afetos, então, estimulariam a gente a agir no mundo politicamente, e quais afetos nos paralisam para que a gente não altere nada do que nós estamos vivendo no momento, né? Parece que a gente vive uma angústia, e aí uma outra coisa, a angústia não é necessariamente ruim, a angústia pode ser pensado positivamente, uma angústia que move, né? Mas talvez a gente vive um modelo de angústia, essa questão do sofrimento causado pela falta de saída política, que está nos paralisando. Né? A Judith Butler, lá na Vida Psíquica do Poder, ela vai falar isso de maneira muito clara. Né? As democracias e os poderes os poderes instituídos modernos, o Estado moderno, eles produziram enquanto estatutos, né, na mentalidade das pessoas. Né? Então, é claro que eu poderia problematizar de outras vias, mas na mentalidade das pessoas, a gente ainda tem aquele pressuposto liberal de construção de Estado como um contrato, e um contrato que eu abro mão da minha liberdade em prol da segurança. Então, parece que de um certo sentido,
nas almas das pessoas nos estados modernos, Hobbes venceu um certo debate, né? Se não tivesse um poder instituído, seria o caos generalizado e a gente viveria numa situação em que seria a guerra de todos contra todos. Então faz sentido, nessa circulação dos afetos do medo, de que cada vez mais eu abra a mão da minha liberdade em prol da segurança, né? Inclusive a gente vive esse debate cada vez mais forte, inclusive com lavajatismos, e o debate sobre a guerra a drogas, quer dizer, isso está cada vez mais atual. A gente vive num estado onde se estabelece um contrato que cada um solto a partir dos seus interesses, e a palavra interesse é muito importante, principalmente porque está aí numa concepção neoliberal vigente em nossa sociedade, de que os homens soltos em seus interesses econômicos, ele sempre vai tentar adquirir cada vez mais poder, mais mercadorias, invadir e competir de uma maneira cada vez mais acirrada, até que então nós viveríamos numa situação de guerra de todos contra todos. Então a gente viu o Estado moderno, ele foi instituído já ali desde o século XIX, XVIII, a partir desse debate interno dentro do liberalismo, a partir da circulação de um afeto primordial, né? Que a gente vive no império do medo, e a partir do medo, então, a gente tem que abrir mão de nossas liberdades. Então, se nós estamos presos às mesmas formas de afetos, né, como é que eu poderia pensar esse jogo de relação de afecções e de sentimentos dentro do corpo político e social, onde eu possa imaginar pessoas agindo em prol de uma sociedade diferente? Talvez a gente não consiga pensar uma sociedade diferente da nossa, porque nós estamos vivendo sob o império de uma afecção que nos circula a todo momento e nos paralisa. Essa é a argumentação de se pensar política a partir, então, de uma perspectiva onde eu tenho como a hipótese do inconsciente, porque a questão fundamental é que eu talvez saiba, mas eu não quero saber, que existe esse tipo de relação que me atravessa, que é a relação do medo, né? Eu tento esconder isso de algum sentido. E aí, pensando na política pós-Freud, vou mudar de slide, e tentando definir o político de outro termo, né? Se política é ação, então quais afetos paralisam e quais afetos fazem eu mover, né? Eu ter sujeitos que se movem cada vez mais. Se eu estou tentando pensar em mudanças de afetos, será que eu tenho que mudar, então, atitudes psíquicas, né? Quando eu falo assim, eu tô sofrendo de Brasil, essa política, o Bolsonaro, será que isso não é um interesse da estrutura de poder agora? E a minha argumentação, ela vai no sentido de que isso não é uma novidade, né? Não é uma questão agora do governo Bolsonaro e outros governos autoritários. Isso faz parte da própria gênese e fundamentos do Estado moderno, de pensar uma estrutura psíquica que é paralisada. Então, se eu tenho medo e eu tenho que abrir mão da minha liberdade, o pressuposto do Estado moderno é ceder à demanda do outro, né? Eu tenho que passar, eu perco a mobilidade de ação e eu outorgo um poder instituído fora de mim, exterior às minhas próprias vontades, para que ele regule a segurança local. Então, eu tenho uma estrutura psíquica que favorece uma instituição fora de mim, fora das minhas leis, que me marca, que vai garantir a convivência social nesse corpo político e social. Então, eu tenho uma certa atitude política que é paralisada por pressuposto. O Estado moderno, lá na sua concepção, na sua formação, na sua concepção liberal, onde tem a ideia de homens racionais fazendo um contrato, e nesse contrato abrindo mão da sua liberdade, ele tem como atitude psíquica a paralisação a partir do medo, né? Não é da ação, mas sim da delegação, é da representação, é de instituir algo que está fora de mim, né? Então, se eu quero pensar em mudanças políticos-sociais, talvez eu tenha que questionar os próprios pressupostos do que é o sujeito moderno e o que é liberdade, né? Eu tenho que entrar, então, nessa gênese desse sujeito racional que faz contratos
a partir dos seus interesses, né, que abre mão da sua liberdade em prol da segurança, e questionar essa própria noção. Então, a questão é como que nós nos vemos. E talvez uma das possibilidades de atuação política é atuar no questionamento, na naturalização desse sujeito. Esse sujeito é uma produção histórica e, como sujeito, ele produz paralisia, ele produz um sujeito que não age politicamente no mundo. E aí, então, a gente tem que se perguntar o que raios é liberdade. Porque no pressuposto do sujeito moderno, liberdade tem uma ideia de autonomia a partir da razão, né? Aí a gente já entra um pouco, avança um pouco séculos depois desse justnaturalismo hobbesiano, e a gente já entraria no iluminismo de se pensar a racionalidade como produtora da liberdade, né? Será? Essa é a pergunta, né? Será que eu consigo pensar um outro tipo de sujeito, talvez não racional desse jeito, e não autônomo desse jeito, para a gente se pensar a liberdade? E também outra pergunta que fica no ar é: quais são os limites dessa liberdade racional? Né, a gente se percundaria. Então, no mundo pela técnica, o mundo da racionalidade econômica, qual é os limites dessa liberdade? Será que é uma alienação nessa ideia de liberdade? Dessa ideia de sujeito? É por aí um pouco que vai a argumentação. Pois bem, quais aspectos que importam quando a gente vai falar, então, de política? Né? Além das questões clínicas, é claro que todo mundo ele é caminhado, ele é atravessado por uma angústia, né? Então, angústia é esse sentimento de determinação, que eu não sei para onde vou, o que eu fiz, se eu estou certo, e aí essa angústia que vem, inclusive, na pandemia, porque a pandemia faz a gente paralisar e pensar o que eu fiz com a minha vida, o que eu quero dela e o que eu vou para frente. Então, a angústia é um afeto determinante para a gente pensar a política, e eu já vou argumentar um pouco mais para frente, porque ele é ambivalente. Quando eu penso em angústia, eu posso ter uma angústia que me move e uma angústia que me paralisa. E uma questão fundamental quando eu penso na angústia é a noção de desamparo. Né? Quando eu estou pensando naquele sujeito racional que delega, o que ele está procurando, na verdade, é um amparo, não é isso? O medo que nos move a fazer o contrato social, ela nos produz um modo de desamparo, que eu procuro um amparo numa figura forte, numa autoridade, no Leviatã, no Estado. Então, quando eu tenho uma noção de desamparo, onde eu sou pensado como ponto de chegada, ou seja, eu sou um sujeito racional, eu tenho as minhas propriedades, eu sou legislador de mim mesmo, mas chega num ponto que eu preciso ser amparado a partir dos meus desejos. Eu preciso ser amparado porque eu tenho uma sensação de desamparo, senão vai ser guerra de todos contra todos, né? Isso é uma noção ligado à angústia, mas eu posso ter um outro modelo de desamparo, onde eu sei que o mundo é incerto, eu sei que o mundo ele é indeterminado, eu sei que todo momento ninguém vai conseguir me reconhecer como sujeito, né? Então, aí a ideia de neurose freudiana ganha forma aqui, porque todos nós neuróticos, nós aprendemos que o importante é ter o reconhecimento do outro, né? Ter a referência do outro, dizer se nós estamos certo ou errado, aí a opinião do outro é importante, quer dizer, eu busco amparo sempre na ideia de que eu sou, né? O outro me define. Né? O outro deveria dizer o que eu sou, se eu estou correto, se eu não estou correto, se os governantes deveriam dizer o que nós deveríamos seguir no caminho do outro. Né? Então, o desamparo num outro sentido, no sentido de que ninguém vai me referenciar, porque é impossível, ninguém vai conseguir totalmente me reconhecer como sujeito, a única forma que eu tenho de caminhar no mundo é de uma maneira desamparada, de um sujeito que sabe que a indeterminação o move e que a opinião dos outros e a referência dos outros pouco importa para o meu modelo de ação. Então, a angústia, ela é constitutiva, ela não é
causal por consequência, por contingência de contextos. Eu tenho um modelo de angústia, né, nesse sujeito, então, Lacan, quando ele vai falar o sujeito que atravessa uma análise, ele atravessa a fantasia, ou seja, esse modelo, esse imaginário do que eu sou e de que os outros esperam de mim a partir do que eu sou, eu esvaneço isso, eu quebro isso. Esse sujeito, ele está desamparado no sentido de que não há nenhum algo fora, exterior a ele, que vai referenciar o que ele deve fazer ou não. A única forma de ele andar no mundo é se implicando na própria ação. Ninguém vai dizer para ele se ele está certo ou errado. Ninguém vai dizer exteriormente a sua própria condição de desejante se ele deve agir de uma maneira ou de outra. Essa é a condição do neurótico. Os dois são angustiados. Um procura o amparo para o seu desamparo a partir da demanda do desejo dos outros, né? Os outros acabam tentando fazer uma imposição sobre como você deve ser e agir no mundo, e o outro sabe que há uma impossibilidade de ser reconhecido plenamente pelos outros. E a única forma de andar no mundo é andar a partir do critério dos próprios desejos. Não há referência. E aí, claro, né, que se a gente tem como afeto do contrato o medo, a única forma de se pensar política a partir do medo é a partir da esperança, porque os dois afetos, e talvez sejam os únicos dois afetos que trabalham com isso, há uma noção de temporalidade. É como se nós, pós-Estado moderno, século XVII, a gente vivesse as nossas realizações, inclusive as nossas realizações no campo político, sempre a partir do futuro. Né, tem uma frase de um psicanalista chamado Conrado Caligares que diz assim: o sujeito ele nunca sofre muito por falta de sentido, é sempre por um excesso. E um excesso de sentido de uma expectativa de um futuro que nunca se realiza e está por vir. Se eu tenho uma construção de Estado onde os afetos que circulam para o meu estabelecimento de contrato social é o medo, a única coisa que eu tenho como ação é a paralisia, porque eu estou sempre esperando o futuro por vir. O medo é um mal que ainda não se realizou, mas está prestes a se realizar a qualquer momento, é a iminência. Então, a forma que eu tenho de pensar e agir em relação ao medo é ter esperança. Só que a esperança é uma espécie de irmã do medo, porque é um bem por vir, e tanto o bem como o mal por vir está trabalhando numa temporalidade futura. Né? Então, a gente está sempre à espera ou na expectativa de acontecer um bem ou acontecer um mal. Se eu vivo o presente em prol de um futuro, a única ação que eu tenho para ser realizada agora é a paralisia. Esse o argumento fundamental. Num ponto, então, num contexto como a gente vive, onde eu tenho um encurtamento das expectativas futuras, onde eu vejo que eu não tenho saída e nós vivemos como uma espécie de fim da história, o único afeto que seria possível estar circulando é o medo. A gente vive no império do medo, e o medo ele só tem como ação uma ação reativa. Por isso que ele é paralisante, né? Muita gente fala assim: as esquerdas elas não conseguem pensar no projeto, e aí o governo faz alguma coisa, o que nós fazemos? Reagimos. Porque parece que não há saída, né? E o governo faz outra coisa, o que nós fazemos a partir do nosso medo? Nós reagimos. A gente está sempre caminhando a reboque das ações que nos constitui, porque a gente está no afeto sempre, trabalhando sempre no modelo de ação do afeto do medo. A esperança se esfez, mas na minha argumentação, mesmo a esperança, ela é um problema porque eu tenho um sujeito que vive o presente no futuro. Né? Eu não tenho uma presentificação de que eu preciso agir sempre no mundo a partir de uma... Eu não sei o que vai acontecer no futuro. O futuro é uma imaginação, o futuro é uma especulação, o futuro é uma projeção. A única coisa que eu posso fazer agora é agir em prol do meu desejo. Essa é de um sujeito ainda cravado por conflitos, cravado por uma indeterminação que o constitui, cravado por uma heteronomia, então há uma alteridade que me habita,
né, nesse sentido. Então, eu não tenho uma autonomia, eu não tenho uma legislação que me comporta, é um sujeito, então, que ele tem um outro tipo de desamparo. A gente está vivendo no momento, então, que a esperança se esvai e a gente está desamparado no aspecto do medo. E o medo sempre é uma ação reativa, e reativa em busca de alguém que nos ampare, né? Um governo forte, uma instituição forte, um partido que resolva. Nós mesmos, né? Quer dizer, quem está no corpo social movido pelo afeto do medo, não está atrás na especulação de uma saída, né? Então, qual é a nossa identidade a partir disso? Essa é a pergunta, né? E aí a gente cai numa noção de sujeito que ela é, então, unitária. O que é o indivíduo, né? Ele é autônomo, ele é uno, e ele é movido por suas vontades racionais, né? Eu tenho que, então, pensar o modelo de sujeito, a gente tem que se pensar e fazer circular um novo modelo de sujeito que pensa diferente e coloca a liberdade em outro lugar, né? Um sujeito que não pense que o desamparo é um modelo de chegada, onde eu tenho que procurar alguém para me amparar, ou algo. Eu tenho que pensar um sujeito que o desamparo é constitutivo. Né? A realidade é caótica, ninguém vai conseguir me referenciar, o desejo do outro não é o meu desejo, não adianta eu pensar numa colonização do desejo do outro no meu, o que eu tenho que fazer é agir no mundo a partir da angústia. A angústia deveria ser um motor e não um paralisante. Então eu tenho que pensar dois modelos de sujeito. O sujeito constituído pela filosofia moderna e contemporânea, esse modelo que pensa o sujeito como desamparado, como ponto de chegada, e um sujeito que pensa a sua ação já como desamparo como constitutivo. Né? Então, quando alguém fala assim, mas a política está me fazendo sofrer e eu ando angustiado, uma das formas de pensar é que bom. Que bom, porque a política ela não vai conseguir te dar uma resposta plena para as demandas que você tem. Então, você só pode andar na angústia. E a partir dessa angústia, dessa sensação de desamparo, é que tem que regir o seu modelo de ação. O futuro é incerto, o mundo é caótico, você é indeterminado e você só vai conseguir construir esse futuro agindo, porque ele não está feito. Medo, esperança, a ideia de um futuro, uma expectativa futura de algo, uma expectativa, né? Ou um bem por vir ou um mal por vir. A noção de um sujeito cravado por seus conflitos, ele parte do modelo que o desamparo é constitutivo e o futuro ele vai ser construído. Eu tenho que viver o presente no presente. Eu tenho que ter uma presentificação da minha ação radical. Né? É como se eu fosse preparar uma aula e planejar uma aula para dar para vocês, isso ontem, e não adianta eu ficar ali na cama, elaborando, imaginando, porque a aula ela vai se construir a partir da minha ação, e eu nunca vou conseguir imaginar a aula que eu pensei e elaborei lá na meia-noite antes de dormir, que talvez eu sofra, ai meu Deus, aquela aula, e se alguém desligar a câmera, e se alguém ligar a câmera, e se o Estevão fazer um comentário no chat, e aí o que eu vou responder? Quer dizer, se eu ficar tudo nessa elaboração e nesse sofrimento, quando eu vou chegar à aula, o que a aula vai ser? Ela vai ter uma lógica pronta. Né? Uma lógica da constituição da presentificação. Eu tenho que partir para essa aula com a noção total de desamparo, que não importa o que apareça, eu vou agir e dar aula conforme eu quero, a partir dos meus desejos, que na verdade eu nem sei ao certo quais são. Eu não sei ao certo quais são, mas eu estou movendo em direção a tentar decifrar. Né? Não importa o que apareça, eu vou agir. Não importa o que falem no chat. Não importa que eu vou fazer a aula a partir dos meus critérios desejantes. O que mais importa nela é que eu me divirta. Né? É esse tipo de ação e desse critério ético que está lá no seminário 7 do Lacan, que é esse desamparo da ação presentificada. Isso não significa que eu não tenha que preparar a aula. Isso não significa que eu não tenha que preparar ações políticas, que eu não tenha que planejar manifestações, mas acontece que
não importa o horizonte de expectativa, não importa a esperança, o que está me movendo e me constituindo é um desejo de ação, é um desejo a partir dos meus próprios conflitos. Eu não vou ter reconhecimento dos meus pares, né, como professor, ou pelo menos pleno reconhecimento que eu espero que eu mereça, não é isso que a gente pensa? Não adianta eu modular a minha ação a partir da expectativa dos outros esperam de mim. Né? Eu não posso esperar amparo da comunidade de professores para eu agir na minha aula. É disso e desse modelo de sujeito enquanto ação política que nós temos que pensar. Um sujeito de ação política, perfeito, o grande amigo entra lá, se me constitui como sujeito. Exatamente, eu tenho que me pensar independente do que o modelo simbólico constituído como grade de sofrimento, de ação política, pensa naquilo que eu tenho que fazer. Eu não posso ter capturado o meu próprio desejo. Então, o desamparo nesse sentido, de que não há nenhuma confirmação boa ou ruim para a minha ação, que ninguém vai me reconhecer, não importa o que eu faça, eu não controlo o futuro é incerto e indeterminado, que é um ponto de saída para a minha ação. E aí, não importa se o corrente de expectativa é bom ou se é ruim, se eu vou ter um governo progressista, um governo conservador, isso não importa, porque o que me constitui é a confiança de um modelo desejante de ação. Uma coisa é confiança e uma coisa é esperança. Eu sei que tudo é contingente, eu sei que... Então eu vivo o presente. Isso é um outro modelo de um sujeito que não é uno, que não é autônomo nas suas decisões, porque eu sou movido pelos meus conflitos. Né? O que importa é a tentativa de interpretação dos meus próprios desejos, e não a opinião da comunidade que me cerca. Ninguém vai me... Não é um partido, não é o Estado, não é a comunidade de professores. O único critério para a minha ação está em mim mesmo. Ele não é exterior a mim. Né? Tudo que eu preciso para ação está em mim mesmo. Então eu sou totalmente desamparado nesse sentido, né? E não aquele modelo de um sujeito racional que para ter uma segurança a partir dos seus interesses, abre mão da sua própria liberdade racionalmente. Será que a gente age racionalmente? Essa é a questão que nos envolve e que nos enlaça, né? Então, uma das intervenções políticas que eu estou propondo aqui é que a gente tem que se repensar enquanto sujeito moderno. Né? O sujeito moderno é uma ficção. É uma ficção que não nos ajuda a agir. E esse sujeito moderno ele está alinhado a uma noção de Estado. É do interesse do Estado produzir sujeitos paralisados. Tendo expectativa futura, agora voltou um governo que se diz progressista, então tá tudo bem, ele vai fazer lá o que tem que... Não vai fazer. Não vai fazer. Se a gente não se implicar na ação, se a gente não cobrar, não importa o horizonte de expectativa, o critério de ação ele é permanente, porque eu vivo na presentificação. Não adianta eu achar que vai entrar um partido A, um partido B, um sindicato A, um sindicato B. Então, quando ele entrou, eu estou com o futuro garantido. O futuro será melhor, né? Aquela relação, então, do medo e da esperança, que é constitutiva das nossas instituições políticas. Eu tenho que achar, não. Eu sou sempre um sujeito desamparado. A angústia não é um problema, ela me constitui enquanto sujeito desejante. Porque eu tenho que decifrar os critérios da minha ação a partir dos meus desejos. Então, a relação que eu tenho de vontade consciente, autonomia, liberdade, será que liberdade é aquilo que eu quero conscientemente? Tem que cair por terra, né? A gente tem que pensar e problematizar o fim do homem moderno, né? Pensar um outro modelo de sujeito que abarque uma outra noção de liberdade em que nos mobilize a todo momento e constantemente numa ação de transformação e não a espera, né? Que nos constitui agora enquanto Estado moderno a partir de toda uma trajetória de formação da mentalidade, a partir de sistemas eleitorais, a partir das escolas, onde a todo momento eu delego e pergunto aos outros o que eu deveria fazer. Né?
na expectativa de um futuro melhor. Então, aí quando a gente pensa em política moderna, na verdade, esse slide aqui deveria apagar o que está embaixo, que é da aula passada. Agora que eu vi, eu acabei... O que eu escrevi para agora não gravou, mas faz parte da... né? Mas tudo bem. Desconsidere o Lélia, né? Que eu peguei a aula passada para escrever em cima para montar os slides, né? Então, o que eu tenho que problematizar agora? Primeiro, né? O que é a democracia? Né? A democracia é um sistema, o pior de todos, esse discurso que a gente sempre ouve. Talvez a gente tenha que começar a pensar, apesar do achatamento dos horizontes de expectativa, de pensar modelos e utopias que estão para além dos horizontes de expectativas e agir a partir do próprio desamparo. O que a política moderna faz? É produzir sujeitos melancólicos. Ou a melancolia no critério freudiano é um luto que não passa, né? Então, o luto dentro da psicanálise é aquele objeto que nós perdemos. E aí a gente entra num processo de luto, de elaboração dessa perda, pensando, inclusive, em possíveis substituições desse objeto perdido, inclusive, ou substituição de objeto, ou substituição de desejos, né, por outras coisas. Mas o luto é uma perda de um objeto desejante. E a melancolia é a perda de um objeto que eu nunca tive. Então eu não consigo produzir o luto. Né? Será que nós somos melancólicos no sentido da liberdade produzido pela modernidade? Será que nós somos melancólicos a partir da noção de democracia? Né? E essa produção desses sujeitos melancólicos que são paralisados, né? Me parece que uma formulação dessa de que a política moderna produz sujeitos melancólicos, ou seja, a gente se lamenta de um objeto perdido que a gente nunca teve. E a gente não consegue produzir uma elaboração a partir disso, então a gente não age no mundo. A gente está sempre num processo de luto eterno a partir de uma noção de liberdade, de uma política que não funciona. Nós somos todos melancólicos politicamente. Né? A gente parece que a gente vive um momento particularmente melancólico em termos políticos e que a gente não consegue enxergar saídas. Apesar de que, na minha argumentação, mais uma vez, a gente vive um momento agudo disso, ou talvez não propriamente um momento agudo, mas um momento onde isso é mais visível. Mas esses sujeitos melancólicos, de uma liberdade perdida, de uma expectativa de ação, de algo que aconteceria e nunca chega, ele é permanente dentro do Estado moderno pós-século XVII. A nossa política representacional, essa ideia de democracia como fim da história, produz sujeitos melancólicos. O que a gente tem que fazer, então, em termos terapêuticos sociais, é tentar produzir uma elaboração em que esses sujeitos melancólicos saiam da paralisia. E, do meu ponto de vista, a gente tem que produzir uma outra identidade do sujeito, e não mais a do sujeito moderno. A gente tem que decretar o fim dos sujeitos modernos. Né? Esse humanismo do homem como medida de todas as coisas, a gente tem que, aí quase uma argumentação Foucaultiana, né? A gente tem que decretar o fim da humanidade, dessa noção do humanismo como medida de todas as coisas, porque dentro da sua própria lógica e da sua ideia de liberdade está fundamentado uma ideia de sempre ser sujeitado, de sempre pensar no futuro e de achar que a gente não tem jeito a partir do estabelecimento das coisas. Né? O homem proprietário de si mesmo, o sujeito uno, a gente tem que decretar o seu fim. Né? Uma das formas, eu poderia me matricular em sindicatos, é ótimo, né? Eu sou filiado ao sindicato de FAO, mas eu poderia ter uma atuação sindical, eu poderia ter uma ação política, e eu poderia fazer vários tipos de ação. Uma das formas de ação, dentro da minha argumentação, é a gente desnaturalizar o sujeito moderno e pensar numa circulação de afetos onde nós podemos agir no presente.
pensar na presentificação dos sujeitos. Parece que, de uma certa maneira, quando a gente vai para os divãs, quando a gente vai para os sintomas, quando a gente vai ouvir a angústia, parece que a gente sofre de futuro. A gente sofre do que a gente deveria ser, do que a gente gostaria de ser, do que os outros acham, que a gente acha que os outros gostariam de nós. A gente sofre porque a liberdade não chega, porque os partidos não agem, porque o futuro não se realiza. O futuro é uma constituição. E se a gente não construir, a gente vai ficar sempre nesse processo de expectativa, pelo fim da noção de humanismo nesse sentido. E claro, né, essa argumentação não é só da psicanálise. Os nietzschianos, quando eu falo isso, e os Foucaultianos devem estar tendo orgasmos, né? Então vamos tentar pensar em sujeitos, numa noção de sujeito que foi constitutiva da modernidade e uma outra noção de sujeito, e aí aqui eu entro já, quando eu coloco o outro me despossui, será que eu já não tenho vigente uma noção de sujeito que se pensa diferente? Então, tem muita gente pensando o perspectivismo ameríndio, as noções de pessoa e de sujeito não ocidentais, para se pensar processos identificatórios, né? Parece que esse indivíduo moderno, uma das questões dele é que ele já se sabe a priori. Será que eu sou o mesmo em todas as situações? Será que cada presentificação e contexto que eu entro, isso não me altera e altera o outro? Será que o outro não me despossui das minhas certezas, do que eu acho que eu sou? Estou chegando aqui no terceiro ponto do slide, mas vamos ponto a ponto. O indivíduo, o sujeito moderno se pensa como indivíduo, racional, uno. Será que não tem uma heteronomia em vez de uma autonomia? E será que eu não consigo pensar, então, uma heteronomia, ou seja, algo que me move, que não é necessariamente voluntário, e essa algo que me move de maneira involuntária não me traz uma noção de liberdade? Essa é o ponto-chave. Porque eu penso liberdade como se fosse algo voluntário, algo que eu quero sempre fazer. Mas será que esse jogo de interesses desse sujeito que se vê como uno, esse interesse não é uma alienação? Né? Quando pergunta para todo mundo que quer comprar um carro, será que isso é expressão de uma liberdade? É uma escolha? É um interesse? Né? Será que não? Talvez ele está se alienando no próprio o desejo, no próprio ato de comprar, que está seguindo o desejo dos outros? Será que liberdade também não tem algo de involuntário que me constitui? Mesmo porque eu não sou um sujeito uno, eu sou um sujeito dividido. Há uma alteridade, há uma diferença em mim mesmo que me constitui, que eu não me conheço. Eu acho incrível quando a gente vai falar de intolerância, né? Que as pessoas elas têm certeza como os outros deveriam ser, né? Andam na rua e falam, olha, aquele lá deveria ser um homem, aquilo deveria ser uma mulher, ele deveria ser hétero, ele deveria... Tem certeza absoluta, como os outros deveriam ser. Mas será que ele tem certeza sobre si mesmo? Será que é possível ter certeza sobre si mesmo porque eu tenho uma alteridade que me habita? Deveríamos andar mais no mundo com menos certeza do que os outros deveriam ser. Os outros eu só consigo conhecer na contingência do momento do encontro, e essa contingência do momento do encontro expõe que ele é diferente de mim, e essa diferença me despossui. Por que ela me despossui? Porque ele traz algo ali que talvez há em mim que eu não sabia. Olha que incrível. Talvez a diferença que está no outro fale sobre a diferença minha que eu não seja consciência. A andar no mundo como um sujeito dividido em uma alteridade que me habita é ser despossuído a todo momento. Essa ideia de que nós somos proprietários de si mesmo e que eu tenho um monte de objetos, predicados. Ah, quem é você, Léo? Ah, eu sou professor de FAO, eu sou morador do bairro do Monumento em Santana do Pará. Quer dizer, como se eu fosse constituído por locais, como se eu fosse constituído por propriedades de objetos.
Será que nós não somos diferentes disso? Essa ideia de que nós somos proprietários de nós mesmos não é uma ficção? E que, para me definir, eu vou fazer uma descrição e uma coletânea dos objetos que eu tenho. Leonardo, fala seus atributos. Olha, eu fiz doutorado, bela merda, bela coisa. Desculpa a palavra. Definido por... Ou eu sou definido por esses encontros contingentes que me marcam. Eu sou aqui, na relação e no cortou, Estevão, na relação e no contato com vocês, em algum sentido, eu olhando para vocês, na diferença que os constitui, vocês me despossuem dos meus títulos. Porque há algo em vocês que me lembra algo que tem em mim, eu não quero saber, eu não sei o que é. Há uma alteridade que me habita e que habita todos nós. E eu só posso tentar desvendar esse enigma, que é o meu desejo. Eu posso tentar desvendar, e o outro me ajuda a desvendar, não porque ele vai me referenciar, dizer, ó, você tá legal, sua aula foi boa, você é bacana, a comunidade me aplaudiu, não é essa questão. O outro me ajuda a me pensar, porque a diferença elucida uma alteridade que me habita, ela me despossui, eu sou despossuído, ou deveria me permitir ser despossuído toda vez que eu saio de casa e produzo encontros incontingentes. E esses encontros me alteram. Então, tem gente que fala assim, então, 2021, quando tal partido vencer as eleições, você não sabe como você vai ser. A única certeza que você, né? Você não sabe, isso te altera. E, aliás, se permitam sentir e se constituir a partir dessas saídas e dessas alterações, desses encontros contingentes. Andem na rua com a curiosidade de descobrir lugares e pessoas, em vez de andar com o pressuposto de que você conhece. Quem anda com o pressuposto a priori de que o outro é algo que eu já sei, que ele é um indivíduo, é só olhar o que ele tem, o que ele não tem, que eu sei o que ele é, ou seja, que ele também é proprietário das coisas dele, é a construção de um sujeito, de uma ficção de um sujeito moderno. E aí, claro, né, outra ficção é que eu sou o legislador da minha vontade. Basta eu querer, é isso, não é isso? Basta eu querer que amanhã de amanhã eu vou gostar mais de carne branca do que de bacon. E claro, né? Se eu não conseguir fazer isso, a culpa é minha. Eu sou legislador da minha própria vontade. Eu estabeleço racionalmente os critérios e as leis da minha conduta. Se eu sou feito de uma heteronomia, ou seja, eu sou mais de um, há algo de involuntário em mim, né? Em vez de auto, tem algo de involuntário que expressa a vontade em mim. Essa ideia é a maior ficção de todas, né? Que, inclusive, a gente vai debater com... eu que sou professor do ensino médio, é sempre assim. Não, mas ele escolheu comprar uma SUV que sobe montanha para ficar parado no trânsito de São Paulo. Claro, foi a vontade. Ele é legislador da vontade dele. Foi uma escolha. Ele é da intenção. Racionalmente, quer dizer, isso é a grande balela do sujeito moderno. Né? Nós somos movidos por ações que a gente desconhece a partir da alteridade que nos habita. Ter consciência dessa alteridade nos faz mover com mais liberdade. E não ao contrário. Né? Talvez aceitar o incontingente que nos atravessa, que eu não tenho controle, talvez seja liberdade. Então, talvez, inclusive, essa ideia de legislador da própria vontade, essa ideia de proprietário de si mesmo, tem muito mais a ver de uma servidão voluntária, quer dizer, eu acabo escolhendo servir, né, que alguém me ampare, do que agir a partir de critérios estabelecidos pelo enigma do meu próprio desejo, que eu não sei exatamente o que é, mas eu aposto. E na aposta eu acho. Né? Eu aposto que nesse momento o meu desejo está apontando para um lugar, mas eu posso estar errado, mas eu vou agir mesmo assim.
Porque o único critério que se estabelece uma ação presentificada é o enigma do meu desejo. Outras formas de critério são exteriores aos sujeitos. Se é exterior ao sujeito, eu acabo trabalhando na chave da expectativa do que o outro quer de mim, eu tenho esperança, aí eu acabo sofrendo de futuro. Né? Talvez, quando eu falo assim, sofrer de Brasil, talvez o Brasil seja o país que cause mais sofrimento psíquico, porque o Brasil é o país do futuro. De uma presentificação que nunca chega. Né? O Brasil é sempre o país do futuro. A gente sofre de futuro e não de presente, né? Interessante. E por fim, né, para a gente chegar aqui na última tópica, né, a gente não é uma unidade. A gente não é só uma unidade, como a gente também se transforma. A gente é dividido, fragmentado, a gente age nos conflitos e talvez os conflitos não são paralisantes. Talvez a angústia faça mover e não necessariamente nos paralisa. Hoje, né, com a gente pós anos 90, a gente acha que sofrimento é patológico, a gente acha que estar angustiado é um problema. Talvez, se pensar como um sujeito que tem uma alteridade, que tem algo involuntário nele, que se despossui a partir do outro e no contato com os outros, a angústia é constitutiva, porque eu não sei quem sou. Não tenho certeza, não consigo ter certeza. Não consigo nomear por palavras quem sou, o que farei. Se define aí. Não é possível se definir por palavras. Se eu for definir pela lógica das palavras, eu vou constituir o sujeito moderno, vou começar a falar dos meus títulos, das minhas posses, das minhas posições sociais. Nada disso me define completamente. Eu sou fragmentado e dividido. Se eu quisesse me definir de verdade de uma maneira sincera, eu deveria descrever meus amores, meus ódios, meus prazeres. Talvez eu consiga me definir melhor como eu odeio, quer dizer, eu consigo me definir melhor como sujeito, descrevendo como eu odeio e como eu amo, do que a partir das posses, das posições que eu tenho. Talvez eu consiga me definir melhor a partir dos prazeres que me constituem, das modulações de prazeres que eu fiz ao longo do tempo, do que me descrevendo a partir de cargos. Me aproximo muito mais, apesar que eu acho que talvez não seja possível. Nós somos constituídos e atravessados por nossos afetos. E a angústia é um deles. E talvez a angústia diga algo sobre isso. Quando a gente vai pensar em termos clínicos e as pessoas começam a análise, não adianta falar que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, vai piorar. Vai doer. Você vai olhar, ver que você tem conflitos, que você é cravado, isso não vai ser gostoso, vai doer, você vai piorar, você vai se sentir mal. O cara vai começar a análise e aí chega no outro dia, tô me sentindo pior. Que bom, é para se sentir mal mesmo. Se estiver sentindo bem, é sinal que a análise não está funcionando. Né? Porque a angústia ela é constitutiva. A gente brinca que a angústia é uma bússola. Se eu estou angustiado, tá na hora de me perguntar por quê e agir a partir disso. Não é quando eu tô bem acabado que eu vou pensar para onde eu vou agir, é a partir da angústia, quer dizer, talvez eu tenha que mudar de estilo de vida, talvez eu esteja me alienando a partir dos meus próprios, das minhas próprias ações, talvez um monte de coisa. Então, se está angustiado, a gente tem que aprender a ouvi-la e a senti-la, e a partir, então, desse presente angustiado, de um mundo caótico, que você é indeterminado, agir no mundo, para se construir o presente, porque o futuro é só uma expectativa que o Brasil, o país do futuro, nunca chegue. E aí, só para concluir, né, então, pensar, então, esses sujeitos numa relação que
talvez a gente tenha que trabalhar com menos esperança. Falta esperança, a gente tem que ter esperança. Não, a gente tem, independente do que vier, a gente vai estar no mundo fazendo coisas. Vamos estar agindo, porque o critério não é o mundo, o critério é o meu desejo. Eu vou estar vivendo o presente, na intensidade que a vida me permitir. Então, o que eu posso ter não é ser feliz, é ter uma vida interessante. Então, não vou ter esperança. Mesmo quando eu tiver um governo progressista, que se diz progressista, porque também esquerda e direita no Brasil é uma coisa bem complicada, né? Enfim, que não adianta ter expectativa de que as coisas vão se resolver, né? O que eu posso ter é agir a partir dos critérios que me constituem, que é o meu desejo, meu enigma. Então, é pela confiança e não pela esperança. Eu tenho que andar no mundo pelo presente e não pelo futuro. Né? A gente às vezes vai encontra uma pessoa, vai começar um relacionamento, a gente começa a imaginar o futuro, né? O futuro que não vai se realizar conforme a sua imaginação. E aí às vezes fala, não vou nem me relacionar com ela lá, porque ele no futuro não quer ser proprietário de um apartamento. Então, quer dizer, a gente tem que viver com a presentificação da vida interessante no futuro e no presente, e não na expectativa de um futuro. O futuro é incerto. O futuro eu construo a partir da minha ação do hoje. Se eu ficar paralisado esperando, sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo sempre. O amanhã será igual ao hoje. E aí, qual que é o critério qual que são os critérios éticos da minha ação? Estão todos em mim já. Não estão referenciados em outros sujeitos, em outras instituições, nos nossos pais. O critério da minha ação está em mim. Né? Agir pelo próprio desejo. E essa ideia de que eu ajo pela minha razão, talvez eu tenha um processo de alienação. E claro, a única certeza que nós temos, então, é que nós somos desamparados. O problema é que qual das noções ambivalentes do desamparo a gente vai agir? A gente vai esperar que alguém nos ampare? Ou a gente vai ter o desamparo como ponto de partida? Né? Esse chegar daqui da esquerda, na verdade, é a continuação aqui, né? Desamparo como ponto de partida, ou a certeza que eu tenho que estou sozinho no mundo. Aliás, sozinho não, porque eu sou mais de um, não sou? Para onde você vai com você mesmo. Isso você pode ter certeza. A única coisa que eu posso ter como amparo sou eu mesmo. O desamparo é constitutivo das relações. Falei coisas abstratas, dei uma boa viajada, mas eu me diverti bastante. Espero que vocês tenham se divertido também. Né? Eu acho que é uma forma de agir no mundo, é desnaturalizar esse sujeito e colocar em xeque esses pressupostos humanistas, né, do homem racional. E aí, claro, né, todos nós deveríamos, em algum momento, passar por algum processo terapêutico para tentar nos desvencilhar dos desejos dos outros que estão internalizados em nós, né? Às vezes a gente não precisa nem que alguém fale, a gente já começa a imaginar que alguém vai falar e a gente já muda a ação. Enfim, a gente tem que aprender a se desprender dos outros e da opinião dos outros que nos constitui. Não há expectativa de futuro, mas dá para viver o presente com a intensidade de que ele merece. Agradeço a paciência de vocês, para mim é um imenso prazer terminar o curso com essa aula. Passo a palavra para você, Danilo. Muito obrigado, Léo. Teve um momento que eu caí, né, mas eu acho que até onde eu caí você já tinha respondido uma pergunta, né? E agora no final nós temos alguns comentários, algumas perguntas. Eu localizei uma aqui do Odair, né? Será que o homem não é a contradição? O não ser não significa o ser? E tem uma outra, da Nathalie. O sofrimento político sobre o Brasil não seria uma forma de negar o luto diário que vivenciamos há tempos? Acho que podia começar com essas duas, né? Fala, Oda. Tudo bem? No fim, você veio aqui assistir aula mesmo, né? Oda é professor de língua portuguesa do Instituto Federal de Alagoas. Meu colega aqui de Santana do Ipanema, né? Eu acho que é um pouco isso, né?
a gente é constituído por conflitos e da ambivalência dos afetos que nos constituem, que ser talvez sempre caminhe numa negação daquilo que a gente é. Mas eu complementaria de que a gente sempre precisa de um outro para pensar isso, né? Do ser e não ser não existe isolado, apartado e se pensando sozinho, né? A gente só consegue entender ou chegar perto de um entendimento daquilo que me afirma e que me nega a partir da relação com o outro, né? E uma relação muito específica com o outro. Não é a relação de que eu vou definir o que o outro é a partir das suas coletâneas de predicados e propriedades, né? É a partir do que no outro há que eu não sabia que há em mim, né? Um pouco eu falei aquele momento. Então, esse ser e não ser, ele não tem essência. Ele é constituído sempre pela lógica das relações e sempre pensado na relação intersubjetiva, né? Sempre pensado em referência a um outro. Eu só consigo me pensar a partir do momento em que eu vou tomar café na sua casa e entender as suas diferenças, porque as suas diferenças apontam para uma diferença que me constitui também. Né? Sem o cafezinho, esse ser e não ser, eles não existiriam. Né? Então, o café, no nosso caso, ele é um mediador fundamental, onde eu consigo fazer um encontro de alteridades. Às vezes a gente se pensa como encontro de unidades, encontro de sujeitos. O encontro produtivo, né, a gente vive num contexto onde a gente tem muitos encontros improdutivos de determinação. Né? A gente tem um encontro que a gente determina-se um ao outro, mas ele é improdutivo para a gente se pensar. A gente precisa ter mais encontros produtivos de indeterminação. Né? Então, quando eu vou tomar um cafezinho lá com Oda e a gente vai conversar sobre a vida, eu tenho que ter uma escuta atenta naquilo que ele está falando, porque ele, na indeterminação dele, está apontando uma diferença que eu não tinha conseguido elaborar conscientemente, mas aquela diferença que ele está elaborando a partir dele também, de uma certa maneira, conversa com as minhas alteridades e me constitui. Aí seria um encontro produtivo de indeterminação e ter menos encontros improdutivos de determinação. Então, saio do café com a certeza de que não sei o que sou. Com Oda, né? Do ser e não ser. Alteridade igual ao outro, exatamente. É uma diferença. Será que o sofrimento político produz um luto diário? Então, eu acho que não só no Brasil, mas no Brasil também, né? A gente vive um momento agudo desse processo de paralisia, porque a gente não consegue elaborar um luto, porque esse luto é um objeto perdido que a gente nunca teve, né? Apesar de que a gente teve resquícios de alguma coisa nos governos de 2010 a 2016, e que precisa ser defendido, é verdade, mas foram conquistas muito limitadas, muito pontuais, e que foram desfeitas num piscar de olhos, que talvez a gente não consiga nem elaborar um luto dessas pequenas migalhas que a gente conseguiu, talvez não, né? Que conseguiram para a gente, porque a ideia da esperança, e até lembro do slogan da campanha, não é? Olha que engraçado a campanha, você lembra? Não vou citar nomes, mas a esperança venceu o medo, né? E é justo os binômios de afetos que nós estamos trabalhando aqui em aula, né? A esperança venceu o medo. Ou seja, a gente ficou esperando o futuro que não chegou, e as migalhas do presente a gente não consegue nem elaborar uma perda significativa, porque a gente nunca teve o objeto que a gente sempre quis, que é a liberdade, que é uma sociedade mais justa, que é mais equidade, e aí a gente vive esse sujeito melancólico e paralisado, né? E é interessante que dá para acompanhar esse aumento do sofrimento da política a partir de 2016 de uma maneira muito aguda, né? 2016, não por acaso, que é o ano do impeachment da presidência de Dilma Rousseff, né? E aí é um sofrimento agudo que não vai passar, porque ele também tem esse tom melancólico. A gente
tinha a expectativa de algo que nos concretizou, né? E talvez nem se concretizasse. E aí esse aspecto... E aí é interessante, né? Porque eu também estou falando que nos deram essa migalha, porque é incrível como essa expectativa, e é um bom exemplo para mostrar o que eu quero dizer sobre o Estado moderno, como essa expectativa da esperança vencendo o medo produziu uma desmobilização generalizada. Talvez era melhor não ter esperança. Certo? Era melhor não ter esperança e a gente estava na rua a todo momento. A gente produziu, né, a esperança venceu o medo, a gente produziu uma desmobilização a partir de uma vitória eleitoral, inclusive com o slogan da esperança, que produziu, claro, é verdade, teve avanços, estamos muito pior, gostaria que ainda por mais que eu tivesse críticas, se estivesse aí, estaria melhor do que estamos agora, isso eu não questiono minimamente, mas é um bom exemplo de mostrar como a esperança, ou seja, esse bem por vir, esse bem do futuro, ele produz paralisação. A gente podia estar com uma angústia menor, naquela época a gente tinha esperança, é verdade. Mas eu tenho certeza que talvez seja melhor não ter tido esperança nenhuma. Estaríamos mobilizados ainda. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês podem fazer no chat ou, se preferir, fazer com o microfone ligado. Pois é, como seria ter esperança sem medo, da Andresa Rodrigues. Então, né, tá no processo argumentativo Helena, da viu? aula. É porque é a professora É Helena. Maria Helena, minha amiga doutora. pernambucana, professora. Isso, mas sua aula é maravilhosa, professor. Sempre presente. É só uma inquietação, viu? Então foi boa, né? Se eu fizesse uma aula para todo mundo se sentir melhor, é porque a aula não foi boa. Brincadeira. Então, mas como ter esperança sem ter medo? Eu acho que não é possível. Né? Essa que é porque a esperança, ela é, por definição, um medo que o futuro não se realize. Ou a expectativa de um bem que está por vir. Né? Talvez a gente tenha que agir sem esperança. Mesmo quando a gente tem um partido progressista, ou considerado progressista no governo, acho que porque aí o critério da ação deveria ser nós mesmos, independente se o contexto está favorável ou ele está desfavorável, o desejo ele está ali tentando ser decifrado, é aquele involuntário que nos marca, que faz sintomas, está nos atravessando a todo momento, né? Então, um sujeito não moderno nesse sentido é um sujeito que sabe que está sempre desamparado, é um sujeito sem esperança. Parece triste, né? Parece dura a realidade se pensar assim, né? Pensar assim que o melhor seria pensar um desamparo que nos constitui, né? Mas eu garanto que isso traz uma liberdade que você não fica preso no futuro não realizado e você não fica preso, olha as sujeições que você tem, se desfaz, né? E você também não fica preso na expectativa dos outros sobre você, né? E o que você acha que os outros têm sobre você. Então, o desamparo, nesse sentido, é a própria afirmação da liberdade. O futuro não me prende e nem os outros. É angustiante, mas a liberdade não é fácil. Se implicar na própria ação não é fácil. Né? Se apostar em si mesmo, sem depois falar porque minha mãe quis, meu pai quis, porque o Estado queria assim, queria assado, porque o mercado é assim, assado, a onda estava assim, é difícil. Mas é a liberdade possível. Professor, às vezes tenho a impressão que o povo brasileiro não tem esperança. Por que essa característica?
Eu acho que o brasileiro teve muita esperança durante muito tempo, né? A gente pensando a história da mentalidade da República Brasileira, eu acho que o discurso do Brasil, um país do futuro, ele foi ele foi construído até o fim da ditadura militar, né? E aí eu acho que isso nos marcou como um povo cordial, no sentido positivo e negativo, e como um povo que tinha a esperança de um futuro que poderia chegar, né? Então, se a gente pensar o slogan do Getúlio Kubitschek, 5 anos e 50, quer dizer, o salto para o futuro que nós daríamos, e aí a partir dos anos 90, a gente começou a ter o discurso do com a palavra que eu usei para falar do Estado moderno, da pessoa que aceita as arguras do presente e que as coisas vão ser sempre assim, né? Não vou lembrar a palavra agora, mas a ideia é essa, né? Que a única coisa que a gente consegue fazer agora é isso. E aí a solução nada é cortar dinheiro da educação. É cortar dinheiro, é fazer o ajuste fiscal. Né? A única solução, não tem jeito mais. Né? A desigualdade está posta, nós somos uma sociedade marcada por essas diferenças, e a única coisa que a gente pode fazer para melhorar a competitividade do mercado é tirar direitos. Né? Esse discurso é dos anos 90 para cá, e parece que ele colou, né? Colou de um sentido de que hoje eu diria que sim, hoje nós somos uma sociedade de melancólicos, nesse sentido de não conseguirmos elaborar uma perda de um objeto que a gente nunca teve. Então somos todos desesperançosos, né, sobre o futuro e sobre a política. E, opa, que virou aqui, então eu vou tentando... Eu vou até desconectar aqui, gente, de desculpa. E aí a gente vive um reflexo disso hoje, né? E está muito, inclusive, nas falas que a gente enfrentou o Covid, né? Parece que a fala presidencial ou morte, ou morte, né? Ou vírus, ou morte de fome. Quer dizer, a lógica, eu acho que é o que está diferente agora do governo novo, é que ele mobiliza esse discurso melancólico a seu favor, né? Ele pega essa melancolia e transforma, e potencializa e transforma ela em modelo de ação para que a sociedade continue sempre a mesma. Né? Não só a gente fica a reboque da ação deles, mas como nós também somos afetados pela melancolia de um discurso que aponta para o fim da história. Né? Não tem saída. É morte ou morte. Ou é vírus ou é Covid. Mas isso é uma transformação recente, né? O Brasil, eu diria que o Brasil, ele foi o país da mentalidade esperançosa até ali a entrada de cabeça no neoliberalismo, que seria governo Collor, e assim vai. Eu que sou um pouco mais velho, para quem se lembrar da eleição de 89, né, que elegeu o Collor, foi uma experiência, eu era pequenininho, mas eu nunca vou esquecer a festa que foi, a expectativa que era eleger um presidente ali em 89, a alegria que as pessoas tinham em ir para votar. Né? As ruas eram totalmente tomadas por santinhos. Os vizinhos discutiam as eleições entre si. Claro, já tinha uma certa polarização ali, Collor, mas não é que nem hoje. Havia uma esperança. Eu acho que talvez o impeachment do Collor seja a marca da nossa resignação, essa é a palavra que eu queria achar. Da nossa resignação, que só foi piorando, né? Só foi piorando num processo de lá para cá, apesar da nossa esperança do governo Lula e Dilma, e que talvez essa esperança tenha sido prejudicial. Talvez era melhor não ter esperança. Você conseguiu visualizar aqui sobre a do País do Futuro, Léo? Deixa eu ver aqui. Será que o uso da expressão País do Futuro não é intencional, tendenciando de que ele nunca chegará mesmo? Da Mariana.
Essa visão do país do futuro, se eu não me engano, está desde o início da nossa república, né? E eu acho que tem um tom nesse, sim, porque esse futuro nunca se realiza, né? É o ideal ideológico de paralisação por excelência da ação política, né? Mas hoje o Brasil não se vê mais como um país do futuro, né? Hoje o Brasil se vê, sei lá como, né? Se vê como resignado. Sobre o modelo de religião que tem se proliferado nessa resignação. Então, eu diria que tem uma contradição aí, né? Porque se você pensar o modelo de religião como esses modelos pentecostais e neopentecostais, se tem alguém que não é resignado, são esses modelos, né? Porque eles são pautados por um modelo de ação que ele é sempre pensado no presente, né? Não é nem pensado no futuro. E é interessante como se pensar no modelo de ação do presente que é marcadamente conservador, né? Então, essas correntes evangélicas que pensam pela teoria da prosperidade, o que não tem ali é resignação. Você pode melhorar, você vai melhorar, você tem que apostar cada vez mais alto e sacrificar o dinheiro que você tem, que você vai, quer dizer, resignação ali. Quem é mais resignado normalmente é o modelo mais tradicional católico. Né? Isso pode parecer um paradoxal, porque a produção de ação que essas religiões, essas correntes religiosas produzem, elas não são resignadas, mas elas são extremamente conservadoras e alinhadas a uma lógica de ação utilitária. Né? Então, aí talvez a gente gere mais aceitação, porque no limite você é o único responsável para sua alteração de vida. Eles estão bem alinhados nisso, né? A partir da marcação da fé. E pode parecer paradoxal, mas não é, né? Ela não é uma religião da resignação, mas é uma religião da manutenção do status quo, né? Isso com certeza. Então não sei se essa aceitação, estou pensando alto agora já. Léo, acho que para finalizar, tem mais um complemento do Leandro. Se essa expressão Brasil, país do futuro, não é vinda daquele mesmo pensamento positivista que veio o ordem e o progresso da bandeira. Eu tenho a sensação que né, que essa Brasil, país do futuro, ela tá alinhada a essa ideia positivista de que se a gente tiver um ordenamento racional e ordeiro da sociedade, a gente consegue fazer o progresso dela e que então a partir das luzes da República e da expansão dela a gente conseguiria chegar à civilização, né? Essa ideia desse positivismo lá brasileiro, ele tem uma conotação bem evolucionista, de quem lê Benjamin Constant, enfim, e eu acho que sim, eu acho que a expressão já vem desde aí, apesar que eu falaria com certeza que é um slogan do governo Vargas, tranquilamente, né? Mas eu tenho a impressão que sim, Leandro, mas não tenho a certeza absoluta. Então, acho que era isso, né? Tem mais alguma complementação? Mais alguém? Então, eu queria agradecer ao professor Leonardo, deixar um espaço para fazer as considerações finais, e aí, na sequência, eu passo a palavra para o professor Levi para fazer o fechamento, né, do nosso curso. Tem que ser com o Levi. Gostaria de agradecer imensamente. Para mim é um privilégio estar aqui discutindo com vocês e é um privilégio encerrar esse curso na sua 40 aula. Eu acho que o Levi ele usou para as premonições dele para saber quando é que as aulas e os calendários acadêmicos iam retornar das universidades e institutos, então ele planejou o fim do curso exatamente quando forem retomar as aulas. Muito bem, Levi, a sua premonição está excelente. Brincadeiras à parte, eu queria agradecer você, grande parceiro de alguns projetos que a gente tem em conjunto aqui em Santana do Ipanema. Agradecer o Danilo também, que a gente sempre se cruzou nesse curso. Também já temos outros projetos em paralelos, em conjunto, e
Foi um privilégio ter feito parte desse curso, dessa organização, apesar que seguramente, se não fosse o Levi, essas aulas não teriam acontecido. Ele foi a grande liderança desse projeto que conseguiu chegar em 40 aulas. Muito obrigado a todas e todos. Viu? Levi? Muito obrigado, Danilo, por ter mediado hoje, por ter somado mais uma vez, por já ser um parceiro fundamental para a gente manter no Campus Santana do Ipanema, né, que é uma parte do IFAL, esse espírito de fazer a diferença, de plantar a sementinha da mudança sempre, todos os dias, né, de buscar sempre a transformação. E muito obrigado, Léo, também, pelo encontro de hoje. Você disse que muito inspirado nas nossas conversas, né? Me senti totalmente contemplado, é isso, eu sofro de Brasil, eu sofro, na verdade, eu sofro de capitalismo, né? De viver numa sociedade capitalista, e o Brasil, ele, em grandes aspectos, como a gente já teve a oportunidade de debater aqui ao longo do curso, em mais de um encontro, né? Ele reflete algumas questões que são bem degradantes dessa sociedade capitalista que a gente vive, né? Mas é isso. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Danilo. Eu vi que o Odaí, ele tá no encontro. Valeu mesmo, Odaí, também por estar aqui com a gente. Você é um cara que busca sempre fazer a diferença. Por isso, somou com a gente no primeiro encontro. Valeu, Estevam, que botou para quebrar aí hoje no chat um pouquinho, né? E botou muito para quebrar durante os outros encontros. Como eu disse no começo, sempre trazendo a polêmica, instigando o debate, né? Um curso que, né, tinha a perspectiva do debate, mas por conta desse formato aqui, da plataforma, acabava, na maior parte do tempo, sendo mais tipo aula expositiva mesmo, e o Estevam sempre trazia provocações que faziam o debate acabar acontecendo, né? E aí, pessoal, né, antes de acabar mesmo o encontro de hoje, da gente fechar a sala, né, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os participantes, a todas as participantes, né, dizer que foi muito satisfatório para a gente encontrar vocês, conhecer, né, os nossos contatos, vocês já têm os e-mails, têm os números de telefone. Se perceberem que tem a necessidade, alguma oportunidade, e quiserem chamar a gente para trocar ideia em outros espaços, chamem, eu tenho certeza que o Danilo vai, o Leonardo vai, o Estevam vai, e os outros professores do curso também. Então, a ideia é essa, promover também um intercâmbio. Quando a gente abriu, né, o curso, fez num formato de extensão e abrindo para pessoas do Brasil todo, a ideia era justamente essa, tentar promover esse intercâmbio. E aí, pessoal, como eu comentei, né, desde criancinha eu sou do samba, eu tive uma formação musical no samba, toquei em bandas, né, eu sou percussionista por formação, mas aí busquei tentar aprender a tocar instrumentos de corda, confesso que não aprendi direito, né, arranho um pouco no cavaquinho e no banjo, né, e vou tentar aqui, para a gente fechar, tocar um pedaço de um samba, na verdade, tocar um samba, e um pedaço de uma outra música que marcou, né, a história da política brasileira, certo? Então, vou começar pelo samba. Ver se eu consigo achar o tom aqui e desafinar pouco com vocês. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Será queimada a semente do mal. E o amor? O amor será eterno novamente. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal
será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver, espero sim, a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente e o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. E aí, pessoal, para fechar de verdade, tem uma música, como eu disse, que fez muito sucesso e eu acho que faz parte da memória afetiva da gente, principalmente a gente que se conecta com a política. Infelizmente, nem todo mundo, como a gente já conversou por aqui, entende qual que é a importância da política e a importância de se fazer cidadão. Espero, inclusive, que todo mundo que participou do curso contribua para que esse sentimento de urgência em relação a uma cidadania mais ativa tome todas as pessoas. Eu não vou cantar a música toda, não sei, né, tipo, de qual a letra, só me lembro do refrão. Vou cantar o refrão e a gente lê uma parte aqui, recita uma parte da letra, e fica ambas as canções, ambas as letras, a primeira do Nelson Cavaquinho, uma personalidade do samba, um dos grandes nomes do samba, da tradição do samba brasileiro, tem uma importância gigantesca, né? E essa outra é uma música do Geraldo Vandré. Vamos lá. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campus, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Espero que a gente possa seguir, pessoal, cantando, lutando e tentando fazer desse país, desse mundo, um mundo melhor. Como disse o Estevão, né, o nome do boi é em grande medida, né, os nossos problemas, eles emergem, na sua grande maioria, a gente pensando na sociedade, por causa, no meu ponto de vista, de algumas construções que emanam a partir da lógica capitalista de vida, né? Então, espero que a gente possa enfrentar os aspectos negativos da nossa forma de organização de sociedade, tá certo? E de país. Espero ter somado para vocês. Tentei aqui, espero que vocês não fiquem chateados por eu ter desafinado e tal, né? Mas me permitam a liberdade artística e poética, tá certo, pessoal? E muito obrigado de verdade. É isso, pessoal. Volto para o Danilo para ele, né, encerrar o encontro, nosso mediador de hoje. Obrigado mesmo, pessoal. Então, até a semana que vem, final da semana que vem, vocês recebem o certificado.
Sigamos caminhando, cantando. O Danilo me enviou o livro dele, né? Ó, Sob a Sombra de Palmares, Escravidão e Resistência no Século XIX. E aí ele colocou na dedicatória o seguinte: para Levi, que as histórias do pós-Palmares nos guiem nas lutas atuais. Façamos um outro Palmares, né? Como no encontro dele a gente falou da importância de se aquilombar, então que a gente possa, né, fazer brotar na gente esse sentimento de luta por uma sociedade melhor. Que aqui seja Palmares no sentido dessa busca pela transformação, pessoal. Obrigadão. Tá com você, Danilo. Valeu, pessoal. Valeu, Levi, pela propaganda aí. Alguém perguntou aqui, como a Cássia, né? Esse livro ele está disponível em e-book na internet, mas eu tenho alguns exemplares físicos. Aí eu deixei aí meu e-mail, danilo.marques@ifal.edu.br. Aí vocês me mandam um e-mail, aí eu falo. Eu estou mandando pelos correios, né? Aí eu falo como é que eu faço, tá? Eu estou mandando para o Brasil todo, o frete dá uns R$10. E o valor do livro é 40, tá? Então é isso, obrigado pela propaganda, Levi. Agradecer por esse aquilombamento, por esse diálogo, por esse espaço de trocas de conhecimento, de resistência também, né? E fica o convite para próximas atividades, a gente vai sentar aí semana que vem, vai ver como é que vai ficar o nosso campus nessa conjuntura, mas vem novidades por aí e a gente anuncia, a gente tem o e-mail de vocês, tem nossas redes sociais, né? Então o IFAL Santana vai continuar a caminhada aí, né? Por uma educação pública gratuita, né? E de qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, pessoal. Valeu mesmo.